Grandeza. Tudo que se pode medir. Grandeza, tudo que se pode medir. Podemos medir distância, comprimento. Podemos medir área de uma casa, área de uma sala, área de um terreno. Podemos medir volume. Podemos medir capacidade de uma caixa d'água, capacidade de uma lata de óleo. Então, grandeza é tudo que se pode medir. Medidas. Unidade de medidas, tá? Unidade de medidas é o que a gente vai usar para mensurar todas essas grandezas. Então, por exemplo, a gente usa a unidade de medida padrão para comprimento, seria metros. Como que a gente mede comprimento? Com metros. Como que a gente mede área? Usando a unidade de metros quadrados. Né? A gente pega lá cada quadradinho e fala, tem tanto de área. Tem 4 metros quadrados de área, por exemplo. Metros quadrados. Como que a gente mede volume? Metros cúbicos. Então, quantos cubos cabe dentro de um certo recipiente, né? Um certo espaço? Quantos metros cúbicos cabem ali? Como que a gente mede capacidade? Através dos litros. Tá? Então, uma lata de óleo tem a capacidade de quantos litros? 1 litro. Uma piscina, capacidade de 3.000 litros. E assim vai. A gente tem vários tipos de grandeza. Tempo, massa. A gente vai falar dessas 4 principais aqui. Tá? Cada grandeza dessa tem uma unidade de medida, como a gente viu aqui. E cada unidade de medida a gente pode aí repartir em mais unidades de medidas, que são os múltiplos e os submúltiplos. Então, se eu pensar aqui, ó, que eu tenho 1 metro, se eu falar que eu tenho 10 metros, eu posso falar também que eu tenho 1 decâmetro, porque deca, né, significa 10, então 10 metros, decâmetro. Posso falar que eu tenho 100 metros com 1 hectômetro. Posso falar que eu tenho 1000 metros em 1 quilômetro. Então, a cada quilômetro você tem 1000 metros. Se você andou 2 quilômetros, 2000 metros. Então, aqui a gente tem a unidade padrão e aí os múltiplos. Vamos falar dos submúltiplos. Se a gente pegar 1 metro, tá? Uma régua de 1 metro, assim, ó. Uma régua não, né? Uma trena, né? E dividir em 10 partes. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? Dividiu em 10 partes. E cada partezinha dessa que a gente dividiu, a gente vai falar que é 1/10 do metro. Então, 1/10, 2/10, 3/10. Então, 1/10 de metro seria decímetro. Ok? Vamos apagar aqui para não ficar feio. Vamos falar aqui, ó. Então, 1/10 seria decímetro. Você dividir 1 metro em 10 partes, cada parte dessa vai ser 1 decímetro. Se você dividir em 100 partes, a gente tem cada parte sendo 1 centímetro. Se você dividir em 1000 partes, 1 milímetro. E assim vai. Olha só. Medir comprimento é bem fácil. Metros, decímetros, centímetros, milímetros, decâmetros, hectômetros e quilômetros. Esses prefixos aqui, ó. K significa 1000. O H de hecto significa 100. O DA de deca significa 10. O D de decímetro significa 1/10. Centímetro, 1 centésimo, milímetro, 1 milésimo, né? Divisão em 100 partes. Vamos pensar aqui, ó. Se eu quisesse então converter, 2,08 metros. Quero saber quantos decímetros que dá isso aqui. Se eu quisesse saber ter a mesma quantidade que eu tenho aqui em decímetros, eu deveria converter isso aqui da seguinte forma. Vou usar um macete aqui para a gente ir direto ao assunto. Então, antes da vírgula, a gente tem um número que vai ocupar a casa dos metros. Ó, o 2. Tinha vírgula aqui, ele vai ocupar a casa dos metros. E aí a gente vai preenchendo até a unidade de medida decímetros com os outros números. Então, a gente tem o 0 e o 8. Ó, 0. Aí nessa casinha vai o 8.
Cada casinha dessa, a gente tem direito a colocar apenas um algarismo. No caso do comprimento é assim. Tá? Então, cada casinha dessa, a gente só vai poder colocar um algarismo. O que significa isso? Que quando a gente chegou aqui em decímetros, a gente colocou o número 0 e uma vírgula, porque é isso que a gente quer saber. Ó. Decímetros. Então, ficou 20,8 decímetros. Ok? Bem fácil, né? E se a gente pensasse em converter isso aqui, ó. Peraí. Vamos apagar isso aqui agora. E vamos converter agora em... Peraí, vamos apagar aqui. Apagar 8, o 0 e o 2. Vamos agora converter esse 2,8 metros. Vamos converter em milímetros para ver quanto que daria aqui, ó. Em milímetros, novamente a gente vai colocar o número que está antes da vírgula na casa dos metros e vamos preenchendo, ó, cada casinha com um número. Aí vem o 8 aqui, até os milímetros. Ó. Faltou número? Coloca mais um 0 aqui e agora sim uma vírgula. Como a gente não tem nenhum número para colocar depois aqui, ó, não aparece mais nenhum número, a gente deixa sem a vírgula. Então fica 2080 milímetros. Ok? Vamos agora fazer uma conversão de comprimento da seguinte forma. Vamos converter isso aqui agora em decâmetros. Então, novamente aqui, ó, o 2 que está antes da vírgula a gente vai colocar em metros. 0 vai para cá, o 8 vai para cá. Só que a gente quer saber quantos decâmetros. Como não tem nenhum número aqui antes, a gente vai colocar um 0 e aí uma vírgula. 0,208 decâmetros. Tá? Se por acaso tivesse um número aqui, ó, 3 ou 7, 732,08 metros, a gente quer saber em decâmetros, então a gente vai ter que fazer o seguinte, ó. Vamos apagar o que foi feito ali. Peraí. Só para não atrapalhar. Então a gente aqui, ó, já colocou o 2, a gente vai colocar o 3 e já colocar a vírgula, que é decâmetros que a gente quer saber. E aí vem com o 7 aqui, ó. Então ficou 73 decâmetros,208, ó. Ok? Comprimento. É bem fácil. Apenas um número em cada casa. Vamos fazer agora a unidade de área. Conversão de área agora. Quando a gente fala de área, a gente fala de unidades quadradas. Aquelas unidades que tem o expoente 2 ali no final. Ó. Ok? Então, primeiramente, para montar aqui a tabelinha, vai ser igual isso aqui, só que agora a gente tem o número 2 em cima. Ok? Mesma coisa. Decâmetros, hectômetros quadrados e quilômetros quadrados. Mesma coisa. Gente, para fazer essa tabelinha é bem fácil, tá? O metro está aqui no meio, ó. Aí vem 10, 100, 1000, ou seja, decímetros, centímetros, milímetros. Para cá de novo, ó, 10, 100, 1000, decâmetros, hectômetros, quilômetros. Tá bem? Bem fácil isso aí. Então vamos lá. Metros quadrados está aqui no meio. Quero saber quanto é 21,3 metros quadrados. Eu quero saber isso em 321, vamos colocar assim. 321,3 metros quadrados, eu quero saber quantos decâmetros quadrados seria. Então aqui agora, em cada casinha dessa, a gente vai ter direito a colocar dois algarismos. Ó, dois algarismos. Então, ó, antes da vírgula, quais são os dois algarismos que a gente tem? 21. Na casinha do metros quadrados, a gente vai colocar 21. Vou colocar aqui, ó, 21. Depois a gente tem o 3 para cá. Né? Aqui na casinha do decâmetros, que é o que a gente quer descobrir, a gente vai colocar esse outro 3 aqui, ó, e já coloca a vírgula. Falei duas casas, né? Duas casinhas, coloca 0,3, mas 0 à esquerda não significa nada, então não precisa colocar. Então, 3,213 decâmetros quadrados. Vamos ver como que seria isso
se a gente pensasse aqui, ó, em centímetros quadrados. Então, novamente aqui, ó, antes da vírgula, a gente tem direito a colocar aqui duas casinhas, dois algarismos, né? A casinha dos metros quadrados, então a gente vai colocar o 21. Para cá a gente coloca o 3 e o 0, pode ser, né? Só para completar. A gente quer saber centímetros quadrados, então a gente vai completando até lá com números zeros. E aí colocaria a vírgula, mas não precisa colocar vírgula aqui, já que não tem nenhum número depois da vírgula. Como ficou isso aí então? Ó? Ficou 3210000. 3210000. O que significa isso? 3.210.000 centímetros quadrados. Ok? Vamos para mais uma aqui. Ó. A gente falou aqui de área. Vamos falar de volume. Volume é a mesma coisa, né? Metros aqui no meio, só que agora é cúbicos. E aí a gente tem aqui, ó, 10, 100, 1000. Tá? Cada um aqui, ó, décimo de metro, centésimo de metro e milésimo de metro. Ou seja, decímetro, centímetro, milímetro. O que? Cúbico. Para cá, ó, deca, metros, decâmetros. Tá? Deca de década, né? Então é 10 metros. 10, H de 100, ó, hectometros, hectômetros. E K de 1000, quilômetros cúbicos. Tudo elevado a 3. O que significa isso? Que a cada casinha agora a gente vai poder colocar 3 algarismos. Então, vamos pensar aqui, ó, 3.271.415,62 decímetros cúbicos. Quanto representa isso em metros cúbicos? Vamos pensar. Quero transformar decímetros cúbicos em metros cúbicos. Agora que a gente tem direito a colocar 3 algarismos em cada casinha, a gente vai fazer o seguinte. Ó. Na casinha do decímetros cúbicos, a gente coloca esses 3 algarismos que está antes da vírgula. Então aqui, ó, decímetros cúbicos, 415. Aí vem com mais 3 aqui, 271. Com mais 3 aqui. E aí a gente viu que na casinha dos metros, que é o que a gente quer saber, a gente vai colocar uma vírgula aqui. Ó. Como ficou? 3.271,415 metros cúbicos. Ok? Bem fácil também aí. Volume, metros cúbicos, muito fácil. Você tem direito a colocar em cada casinha aí 3 algarismos. Então, dependendo de onde está a vírgula, você coloca 3 algarismos. Vamos pensar mais um caso aqui. Ó. Se eu tenho aqui 3,87 hectômetros cúbicos. Eu quero transformar isso aqui, por exemplo, em decímetros cúbicos. Ó, já dei um espaço grande que eu sei que vai encher isso aqui, ó, de zero. Então, na casinha do hectômetros, a gente vai colocar os números que estão antes da vírgula, até 3 números aqui. Ó. Tem o 3, e aí preenche com 0 aqui. Ó, tá? Depois vem o 8, 7 na próxima casinha, e mais um 0 para completar. Até chegar em decímetros cúbicos, a gente vai completando com zeros, ó, já que não tem mais número para preencher. E aí seria uma vírgula. Como não tem número depois da vírgula, a gente não precisa nem colocar essa vírgula aqui. Então vai ficar, esse zero à esquerda não precisa aparecer, vai ficar então assim, ó, 3.870.000.000 de decímetros cúbicos, ok? Fácil, né? Ó, se fosse metros cúbicos, se não tivesse esse D aqui, ó, e fosse assim, ó, metros cúbicos, olha o que aconteceu, ó. A vírgula não seria aqui, e sim aqui. Ou seja, esses números aqui não iriam aparecer. Apenas esses aqui, ó, se fosse metros cúbicos. Tá? Então é isso. Para a gente ir agora falar de capacidade, grandeza capacidade. Como que a gente mede capacidade? A gente vai medir através da unidade litros. Ok? Só que e transformar volume em capacidade. O que eu quero dizer com isso?
quantos litros cabem em certo volume, por exemplo. Então, ó, a primeira coisa que a gente precisa saber é que cada 1 decímetro cúbico é o mesmo que 1 litro, ok? Então, a primeira coisa que a gente vai ter que saber antes de transformar em litros é transformar em decímetros cúbicos. Primeira transformação que a gente tem que fazer. Então, por exemplo, aqui, ó, 732,43 metros cúbicos. Quero saber quantos litros dá isso aqui, ó. Quantos litros cabem em 732,43 metros cúbicos? Quantos litros caberia? Primeiro eu vou ter que saber quantos decímetros que é isso aqui, ó. Quantos decímetros cúbicos, tá? Lembrando que cada casinha aqui do volume eu posso adicionar 3 algarismos. Então, antes da vírgula, lá na casa dos metros, eu vou colocar o 2, o 3 e o 7. A vírgula estaria aqui, só que agora ela vai estar aqui, ó, em decímetros cúbicos. Então eu vou colocar aqui, ó, 4, 3 e para completar mais um 0. Então deu 732.430 decímetros cúbicos. 732.430. Precisa ter essa vírgula? Não, né? O que significa isso aqui em litros? Se a gente sabe que cada decímetro cúbico é 1 litro, então isso aqui, ó, 732.430 litros. Ah, mas ficou um número muito grande. Bom, paciência, a gente poderia transformar em hectolitros, decalitros. Não vou fazer isso agora, tá? Um abraço e até uma próxima videoaula.